De facto, existe uma panóplia de desafios nessas mais diferentes áreas. Eu destacaria talvez aquelas que são as mais próximas para nós e acho que, não diria que vamos resolver, mas é nesta década que devemos ganhar o elan para abraçar estes desafios. Por um lado, claramente o desafio genericamente, da descarbonização do setor energético, portanto, cada vez mais com a integração de renováveis e agora também os passos que estão a ser neste momento dados, por exemplo, relativamente à política associada ao nuclear e exatamente qual é que vai ser o mix energético do futuro. E depois também numa área que é mais próxima para nós, na transformação também da utilização no fundo, de energia primária, neste caso, dos combustíveis fósseis, não é? E a eletrificação também desse setor. Depois, percebermos se o hidrogénio será também uma solução para o futuro, não nesta década, mas antecipando já a transformação para a próxima década. Portanto, todo este caminho de descarbonização e percebermos quais são os principais vetores pelo qual ela irá acontecer, acho que são extremamente relevantes. Depois, temos claramente o desafio também da circularidade, portanto, da economia circular, muito na transformação do setor industrial e que também, lá está, a própria eletrificação, por exemplo, no caso da mobilidade, apresenta um desafio enorme de circularidade com a maior procura de minerais, como o lítio e outras matérias-primas, e que temos claramente de conseguir alterar o paradigma, mantendo uma lógica se quisermos, de cradle to grave, não é? Cada vez mais sustentável, e depois também com os outros efeitos mais associados ao consumidor final, em tudo o que tem a ver com o desperdício e a cultura do reaproveitamento, da partilha, da economia da partilha. Tudo isso são questões relevantes. Um último que eu destacava e que é um pouco diferente, mas mais uma vez está ligado à nossa atividade e aos desafios da digitalização, tem muito a ver com a alteração de comportamentos, né? Com a alteração da forma como nós vivemos e como se vai viver nas nossas cidades. Acho que provavelmente no pré-Covid poucas pessoas encarariam o desafio de forma tão urgente, mas acho que temos a oportunidade de mudar a forma como trabalhamos, a forma como usufruímos dos espaços, a forma como hoje discutimos, por exemplo, mesmo no contexto da autarquia em Portugal, a relevância das ciclovias e da forma como vamos criar espaços partilhados. E, portanto, o próprio cidadão e a forma como vamos conseguir induzir esses comportamentos no cidadão, acho que vai ser extremamente relevante para pensarmos que cidades vamos construir no pós-2030, não é? Porque nada disto vai acontecer só numa década. Exato, pronto. Nós, claramente, e é engraçado, nós somos uma empresa agora no Web Summit, quando participámos em eventos, já existe uma categoria chamada Climate Tech, não é? E muitas vezes temos grande dificuldade em posicionarmos, não é? Como somos uma área muito de frotas, semiótica, telemática, de IoT, e de facto Climate Tech é algo que se adapta perfeitamente àquilo que nós somos e que ambicionamos ser. Portanto, no que tem a ver com o Go With Flow em concreto, acho que o que nós temos tudo a ver com o desenho desta década, que é mudança, não é? Portanto, que é a necessidade de sabemos onde queremos estar em 2050, portanto, queremos evitar a barreira do grau e meio e sabemos que esse caminho tem que começar já. E, portanto, aquilo que é a nossa proposta de valor e aquilo para onde nós posicionamos é exatamente em abraçar a mudança e em, claramente, posicionarmos nesse movimento como uma jornada. Aliás, o nosso produto agora chama-se a Mobility Change Platform, exatamente nessa perspectiva, porque é a mudança. E a mudança neste momento é eletrificação de veículos, eletrificação de frotas, ajudar as empresas a mudar o paradigma que têm historicamente, quer numa vertente mais, se quisermos, operacional ou comercial, mas também numa vertente até logística da sua própria cadeia de abastecimento. E, portanto, nós queremos criar as condições para que as empresas possam exatamente dar uma resposta à necessidade de redução do impacto de carbono na sua cadeia de valor, no que tem a ver com a mobilidade. E, portanto, esse é o início para nós. Ao longo desta década, aquilo que nós queremos
é, começando pela frota, passar claramente a olhar para as empresas toda a dimensão mobilidade, e toda a dimensão mobilidade sempre num vetor sustentável. Portanto, como é que nós conseguimos, dando mais informação, mais dados, e o primeiro dado mais óbvio que as empresas procuram, depois do custo, talvez, não é? É qual é o impacto. Portanto, quantas toneladas de CO2 estou a poupar através da medida que implementamos. Portanto, nós conseguimos tangibilizar isso para as empresas e ajudá-los a implementar outros processos, portanto, de partilha de veículos internos, de uso e integração de outros modos de mobilidade suave na cidade, de planear deslocações até mais longas, considerando sempre opções sustentáveis. Portanto, esse é o nosso movimento como empresa. Por outro lado, só destacando um ponto, ainda assim, estamos nós próprios inseridos num grupo muito maior, num grupo na Galp, não é? Que historicamente tem um papel muito importante, no caso para Portugal, em atingir ou conseguimos de facto entrar num caminho de sustentabilidade, mas por um lado a opção em 2019 que a Galp tomou em fundar uma empresa como a Go With Flow e com todo o seu posicionamento tecnológico, mas também as recentes mudanças que a Galp tem vindo a sentir. Nós estamos na refinaria de Matosinhos, por exemplo, não é? Que acabou de ser fechada ou está em processo de desmantelamento, por um lado, com efeito positivo em termos de poluição e, no fundo, de contribuição para emissões de efeito de estufa, mas, por outro lado, com impacto social também muito relevante. Mas a própria Galp está a encontrar outras formas nesta cadeia de valor da descarbonização, poder também ter outros contributos. E nós acreditamos, mais uma vez, estando também ali na refinaria de Matosinhos e esperando nós, na próxima década, assim continuar, faremos parte também desse processo de transformação interna do grupo. Eu sou um otimista por natureza, confesso, mas eu diria de 0 a 10 um 6, provavelmente. Um 6 e se calhar assumindo diferentes dimensões de relevância, e nós estamos a discutir, quer dizer, estamos a discutir o nosso papel a uma escala que pretende ser global, mas estamos a falar de Portugal, pelo menos neste momento, mas nós, infelizmente, como espécie, não é? Dependemos de um conjunto de forças a nível global que não estão necessariamente alinhadas, não é? Portanto, a enorme incerteza sobre, em termos políticos, do verdadeiro compromisso de potências como a China ou como os Estados Unidos, levam a que, mesmo que exista um enorme compromisso, como se vê agora, por exemplo, no caso do nuclear na Europa, que pode ser quase irrelevante a nível global. Portanto, isso leva-me claramente a ser um pouco mais pessimista. Do ponto de vista prático, lá está, pensando nas metas de 2050, pensando que ainda temos ou só temos menos de 30 anos, e olhando para aqueles que são tipicamente os ciclos de inovação, não é? E, portanto, e os ciclos de alteração de paradigmas, vemos muitas vezes, na introdução de novas tecnologias, papel de novos modelos de negócio que são introduzidos e depois escalam e que permitem exatamente a mudança, vemos tipicamente ciclos de 10 a 20 anos. Não é? Portanto, eu diria que nesta década estaremos exatamente a desenhar aquilo que vai ser a nossa vivência para as décadas seguintes. E, portanto, estou otimista relativamente ao grau de experimentação e ao grau de aposta que está a existir exatamente em novas tecnologias na descarbonização, no papel crescente da legislação, no compromisso que vemos das empresas. Nessa perspectiva estou bastante otimista.